né? Como a gente aprende quando é criança na escola dominical, né? O que faria Jesus no teu lugar? Ou o que você faria no lugar de Jesus? Por quê? Porque ele é a nossa imagem e semelhança, ele é o gabarito perfeito, ele é o modelo eterno, então é ele que eu tenho que ter como meu gabarito. Romanos capítulo 14, versículo 10 diz assim: Tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, ou seja, todos nós daremos contas de obras e de palavras. 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou pular os versículos, só vou ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, esse deve ser o nosso objetivo. É edificar a nossa casa no céu. É nos preocuparmos com as coisas do céu, porque as coisas do céu serão eternas, inclusive a respeito da recompensa. Já vou falar sobre esse assunto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 diz assim: Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse segundo julgamento, volto a repetir, não é o primeiro e grande e principal julgamento, porque o primeiro grande e principal julgamento é aquele que vai determinar se nós estaremos do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus. Isso já está estabelecido, já foi aferido. Esse segundo julgamento é por obras, por palavras, por atitudes. Quem está condenado vai continuar condenado. Quem está absolvido vai continuar absolvido, tá? Vamos lá. Os galardões serão diferentes um do outro, segundo o que cada um fez. Então eu vou falar propriamente dito agora, de maneira mais didática, pedagógica, sobre os galardões. De modo que, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz assim: De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 13. Capítulo 3, só para você lembrar da história, Paulo está ali num conflito, né, por causa das pessoas que estão ao redor de Paulo, de Apolo e de Barnabé, sobre os procedimentos, quem era mais importante. Nós, seres humanos, somos levados sempre a entender a importância segundo aquilo que vemos, que enxergamos, mas Deus não é assim. Deus coloca mais importante aquilo que ele tem como propósito para cada um. É diferente, parece igual, mas é diferente. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 diz assim: Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então a questão da meritocracia, que eu não gosto desse conceito, desse tema, mas é um tema, um conceito que é amplamente, né, ensinado, divulgado e até aferido diante da sociedade humana, né? Então eu não tenho como fugir disso, mas eu não acho essa questão da meritocracia, humanamente falando, um conceito bom, mas, enfim, essa é a minha opinião. Né? Então, o que significa o galardão aos olhos de Deus? O galardão e a recompensa aos olhos de Deus é exatamente estabelecido como resultado do propósito de Deus na minha vida. Se o Senhor me chamou, e eu sempre dou esse exemplo, né? Se o Senhor me chamou para ser médico, nos Médicos Sem Fronteiras, não adianta eu ser médico lá no Hospital Einstein. Não adianta eu ser médico lá no hospital, sei lá, de Oxford, lá na Inglaterra. Não, eu tenho que ser médico lá. Mas eu sou médico do mesmo jeito. Tá bom, aos olhos humanos parece ser igual. Mas aos olhos de Deus é completamente diferente.
Então, quando eu vou, e eu sempre falo para você, quando eu vou aconselhar noivos, namorados para casamento, eu sempre dou esse exemplo. Se você quer ser médica, no Médicos Sem Fronteiras, e você quer ser economista, né, para trabalhar nos prédios financeiros de Manhattan, nos Estados Unidos, então cumpra com o teu chamado. Claro, se forem servos de Deus, lógico, né? Cumpra com o teu chamado e você cumpra com o teu ministério, com o teu chamado. Um é melhor do que o outro? Não. É conforme o propósito de Deus para cada um. Quem estabelece isso é a minha relação pessoal com Deus. Só eu sei. Eu estou aqui conversando com você hoje porque só eu sei o que Deus tem como propósito na minha vida. Não pode ser diferente. É pessoal, é individual, é singular. Cada um de nós tem um manequim diante de Deus. Não adianta eu estar em outra atividade ou fazendo outra coisa se não for exatamente aquilo que Deus tem para mim. Ainda que eu esteja fazendo para o Senhor, ainda que a misericórdia do Senhor me alcance, ainda que tenha resultados maravilhosos, mas isso não significa que a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, certo? Então vamos continuar. Mateus capítulo 23, versículo 13 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 14 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então, aos olhos humanos, os escribas e fariseus estavam fazendo o certo. Eles estavam edificando as viúvas, eles estavam visitando, fazendo suas visitas regulares, eles estavam atendendo a necessidade dessas viúvas, mas aos olhos de Deus não. Por quê? Porque eles estavam com segundas intenções. O coração deles não era reto, não era digno daquilo que o Senhor havia estabelecido. Então eles estavam com erros de conduta. Nós vivemos numa sociedade que erra na conduta, né? Então, por exemplo, dizem lá os estudiosos, né, da ONU e tudo mais, que a sociedade, principalmente dos países subdesenvolvidos ou os países em desenvolvimento, que os erros de conduta não é a corrupção lá em cima, na vida política. O erro de conduta começa na sala de aula com o professor, quando não cumpre com seu papel, por uma série de razões. Então dizem eles que o erro de conduta começa ali. Então aqueles professores formarão possivelmente crianças e depois, a posteriori, jovens e adultos que errarão na conduta porque eles ensinaram, através dos seus procedimentos, o que é erro de conduta. Então, isso na sociedade. No mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. Por que nós somos uma igreja fraca? Porque nós somos... Igreja é com I maiúsculo, não estou falando mal de ninguém. Então, mas eu estou falando de todos ao mesmo tempo. Então, por que uma igreja fraca, uma igreja sem identidade? Porque houveram, né, nas suas fileiras, principalmente na liderança, erros de conduta. Então vamos lá, versículo 15 de Mateus capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Primeiro, ele está falando que eles vão para o inferno. Mais uma vez, Jesus toca na ferida dos escribas e dos fariseus. Segundo lugar, ele está falando que é exatamente a prática, a tarefa, a atividade nula, fraca, pífia, vazia. Por quê? Porque ela não tem raiz. Porque ela não tem um propósito na origem. E o Senhor quer que nós tenhamos propósito em tudo que fizermos. 1 Coríntios,
capítulo 4, Primeiro Coríntios, capítulo 3, versículo 12, diz assim, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Esse dia está com um D maiúsculo, né? Porque é dia do Senhor, é o último dia. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia como de que através do fogo. Tá vendo? Não é mais, agora é o segundo julgamento, não é mais o primeiro. Então, esse será provado nas suas obras. Aqui, Jesus coloca 3 elementos. Paulo, o apóstolo Paulo, coloca 3 elementos. A prata, o ouro, né? E as pedras preciosas. Vão passar pelo fogo? Vão. Igual todos os outros elementos, madeira, feno, palha. Mas esses 3, ouro, prata e pedra preciosa, vão passar pelo fogo, mas vão permanecer na sua consistência. A madeira, o feno e a palha vão se queimar. Então é exatamente o que o Senhor fará nesse segundo julgamento. Né? Nós passaremos vamos chamar assim, pela prova de fogo. Fizemos aquilo para o qual o Senhor tinha sobre nós? Sim. Então é prata, então é ouro, então é pedra preciosa. Fizemos aquilo que o Senhor queria? Não, mas fomos servos de Deus. Mas dentro da misericórdia do Senhor nós fizemos. Então a Bíblia diz que nós seremos salvos como que através do fogo. Seremos salvos, vamos dizer assim, chamuscados pelo fogo. Entendeu? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então nós somos santuário de Deus. Não deixamos de ser. Tão somente nós não teremos aquilo que poderíamos ter se cumpríssemos com o propósito de Deus na nossa vida. Certo? Então, eu vou ler, não vai dar tempo mais, mas depois eu vou ler e a gente vai continuar falando a respeito. Por quê? Só para eu terminar aqui, às 4h30 eu vou voltar, então a gente vai continuar. Eu sou da geração de evangélicos que nós tínhamos como, assim, o suprassumo do evangelho ser um pregador televisivo. Naquela época, nos anos 70, nos anos 80, nós tínhamos os grandes pregadores que eram maravilhosos, e um deles continua sendo, que é o Jim Swaggart. Os outros já estão na glória. Billy Graham, Rex Humbert e tantos outros homens maravilhosos, Kathryn Kuhlman, nos anos 60, meados dos anos 60, começo dos anos 70, uma grande pregadora, que quando ela ia pregar, gente, veja lá na internet, assista, é uma coisa assim, é uma preciosidade. Então nós tínhamos como projeto de vida, como objetivo, naquele momento, naquela época, sermos iguais, porque para nós era aquilo que valia a pena. E muitos da minha geração, muitos de nós, fomos frustrados. Por quê? Porque a nossa ideia de fazer a obra de Deus era tão somente esse movimento evangelístico maravilhoso de públicos, de populações inteiras, de grandes estádios
né, de futebol, cheios de gente, centenas de pessoas se convertendo, que é maravilhoso e é muito especial para aqueles que foram chamados para isso. A questão toda era entender de que cada um de nós tem uma porção, cada um de nós tem um propósito de Deus. Então, quando você lê a palavra do Senhor, por exemplo, a respeito do próprio Senhor Jesus, né, ele próprio, no sentido pessoal, humano, ele não foi assim um grande pregador que movimentava centenas e milhares de pessoas. Pedro, numa pregação, já tinha mais gente do que o próprio Senhor Jesus, na primeira pregação que ele fez. A questão não era essa. A questão era fazer e cumprir com os propósitos do Senhor. Então isso foi, durante toda a história, se você olhar para a palavra do Senhor, para os grandes homens de Deus, para as grandes mulheres de Deus, nem sempre foram pessoas popularmente, vamos dizer assim, conhecidas, né? Mas foram pessoas que cumpriram ipsis literis, conforme aquilo que está escrito lá no capítulo 11 de Hebreus, né? A galeria dos homens e das mulheres de fé. Por quê? Porque cada um deles cumpriu com seu propósito. Então o galardão, a recompensa que a palavra de Deus mostra, e nós vamos pensar a respeito ainda muito além disso, a gente vai perceber que a questão não era o feito, o resultado, se era mais popular ou menos popular, se reunia mais ou menos gente. Era se a pessoa estava cumprindo exatamente com aquilo para o qual ela foi levantada. O propósito de Deus. Existem pessoas que estão cumprindo com o propósito de Deus porque cuidam dos seus queridos, né? Por exemplo, uma mãe de família que cuida ali do seu lar, da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. É um ministério maravilhoso. E para mim é um dos ministérios mais difíceis que existem, né? Porque você faz uma coisa hoje e amanhã começa a fazer tudo de novo. Não para nunca. Mas isso não significa que a pessoa esteja pura e simplesmente fora dos parâmetros ou fora, né, do crivo ou da régua de aferição do Senhor, porque ela apenas está cuidando da família. É o ministério dela. Ela foi chamada para isso, ela se sente bem fazendo isso. Ela sabe que Deus colocou ela naquele lugar, então é o melhor ministério que existe. Tá me entendendo? Então é exatamente isso que nós como igreja madura precisamos aprender, porque a partir desse conceito, tudo que acontece ao nosso redor fica mais fácil de aferir. E nós não somos pegos, né, no contrapé porque fulano ou beltrano faz isso. Eu já falei isso para você, né? Existem grandes conferencistas que têm o título de pastor. Talvez até porque foi chamado de pastor, o seu ministério só entende uma pessoa como pastor, mas na verdade ele não é pastor. Porque se você for conversar com a pessoa no dia a dia, né, ele não é um pastor, no sentido da palavra pastor. O que é ser um pastor? Ele é um conferencista, ele é um palestrante. E dentro daquilo que ele se propõe, desde que seja da vontade do Senhor, amém, glória a Deus, é um grande, eloquente palestrante. Mas ele ter o nome de pastor nem sempre vai expressar exatamente a sua identidade espiritual. E na maioria das vezes não manifesta. Porque se você vai falar com a pessoa no dia a dia, quando ele tem o seu cuidado com o seu rebanho ali, com as pessoas que o Senhor colocou possivelmente, entre aspas, na sua vida, ele é uma pessoa completamente fora de uma identidade de pastor, de cuidado, de zelo, de conversar, ter paciência para ouvir, ter tempo para ouvir. Ele não vai conseguir porque ele não é um pastor. Ele só tem o nome de pastor. E assim, por todo o ministério, em várias áreas.
Então você percebe desculpe o termo, esse erro de conduta, até mesmo na cultura evangélica. Mas isso é muito prejudicial para a obra de Deus, porque nem sempre a obra de Deus, ela consegue viver e identificar as pessoas. Então quem é mestre, quem é pastor, quem é profeta, no sentido saudável da palavra. Eu não estou aqui, discutindo agora o mérito, eu estou só falando. Então quem é misericordioso é misericordioso, quem trabalha na assistência social ou seja, de um trabalho secular ou dentro da própria igreja e cumpre com o seu papel. Então cada um tem o seu papel e tem a sua identidade e dará contas disso ao Senhor. E o Senhor aferirá nos galardões e nas recompensas, porque todas as obras aos olhos de Deus estão descobertas. Eu vou passar por essa passagem ainda. Então isso significa que nós precisamos trabalhar isso para que, amadurecidamente falando, nós não sejamos pegos pelo simples fato de estarmos fazendo algo para o Senhor. Porque nem sempre é a vontade boa, perfeita e agradável. Dará resultados? Dará. A misericórdia do Senhor vai visitar e vai manifestar e vai ajudar? Com certeza, porque Deus é Deus. Mas do outro lado, entendermos que a vontade boa, perfeita e agradável, nem sempre. Então, qual é o objetivo de nós estarmos estudando tudo isso? Primeiro, para aprendermos da palavra e aprendermos desse tema, escatologia, que não é tão assim diferente. Não, escatologia faz parte da palavra do Senhor e é fácil de entender e é fácil de visitar e de aprender e de se desenvolver. Segundo, é para que nós possamos aprender rudimentos da palavra, rudimentos da doutrina de Deus, e com isso nós possamos estar o quê? Nos amadurecendo a cada dia, Então hoje eu estou falando sobre juízo final, que também é um tema dentro da escatologia polêmico, controverso, mas que não é apenas a maneira de nós entendermos e colocarmos todas as coisas. Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus, às 4:30 da tarde, estou de volta aqui e a gente vai continuar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor se manifeste e que você saiba exatamente o manequim que o Senhor costurou, que o Senhor colocou, fez, para que você possa vestir. Esse manequim é teu, só você pode usá-lo. É como se o Espírito Santo fosse um costureiro, que faz as suas obras de maneira pessoal e singular. E é assim que o Senhor fez, e o Senhor confeccionou um manequim que só você pode usar. Ninguém na face da terra pode usar, só você. Por exemplo, a história de Saul e de Davi. Você pega Saul. Saul foi levantado como rei porque o povo queria um rei. Samuel até se sentiu rejeitado, mas aí Deus falou: Samuel, antes de rejeitar você, rejeitaram a mim. Mas aí o Senhor levantou Saul. Quando o Senhor levantou Saul, o Senhor levantou Saul para não dar certo. O Senhor levantou Saul para dar certo. Só que no meio do caminho, Saul se sente rejeitado, tinha uma autoimagem muito ruim, ele precisava de um tratamento terapêutico, mas não procurou tratamento terapêutico, através de Samuel, ele não procurou, ele não deu ouvidos, e aí ele errou grandemente, tropeçando. Quando Davi vem e o Senhor o levanta para ser rei, presta atenção no que eu vou falar, e o Senhor o levanta para ser rei, Davi não era igual a Saul. Davi era completamente diferente de Saul. Porque Davi tinha um manequim dele. Saul tinha um manequim que ele não soube usar. E Davi tinha um manequim dele. Davi era um homem de louvor, Davi era um levita, Davi era um pastor, gostava de cuidar das pessoas,
mas tinha uma relação com Deus maravilhosa. Aí Davi substitui Saul? Sim, Davi substitui Saul. Só que aqueles espaços que Saul deixou, alguns deles, não foram preenchidos por Davi. Porque Davi errou? Não, porque Saul que não cumpriu com aquilo que o Senhor havia determinado. E lembre dessa verdade espiritual. Nunca se esqueça. Quando alguém não preenche exatamente todos os espaços e lacunas que o Senhor o levantou para preencher, sabe o que vai acontecer? Demônios vão preencher esses espaços. Ainda que hajam outros que, vamos dizer, acumulem atividade por causa aquele espaço vai ficar vazio. Aquele espaço não será plenamente preenchido. Por quê? Porque aquele espaço foi negligentemente esvaziado ou não preenchido. Então, a pessoa vai dar conta daquele espaço, porque ela foi levantada para preencher aquele espaço. Isso eu estou falando para você, para que nós amadurecemos na nossa relação com Deus. Então Davi foi maravilhoso. Não existe um homem, né, como diz a palavra, segundo o coração de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Maravilhoso, né? Um grande homem. Se fala dele até hoje. Jesus tinha orgulho de ser chamado filho de Davi. Então, é claro que Davi cumpriu dentro daquilo que seria o seu chamado, cumpriu. Porque senão ele não seria chamado segundo o coração de Deus. Então nós precisamos trabalhar isso.